ler com vocês está no livro de Jó, capítulo 1. Peço que você abra Jó, capítulo 1. E nós faremos a leitura inicialmente dos versos 6 a 12, e em seguida, capítulo 2, versos de 1 a 6. Jó, capítulo 1, 6 a 12. Está escrito: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2, versos de 1 a 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Irmãos amados, este texto registra esse episódio desta reunião de Deus com seus filhos, e eu quero crer que aqui são os anjos. Quero crer que aqui esta reunião acontece nas regiões celestes, e Satanás aparece por lá, e Deus é quem toma a iniciativa perguntando: de onde vens? Satanás responde assim: de rodear a terra e passear por ela. Satanás é uma espécie de turista inveterado. Ele anda por aí, está de olho, está antenado, está procurando uma brecha, está procurando alguém para devorar. Deus cutuca de novo e pergunta assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó. Não tem ninguém na terra semelhante a ele. Em outras palavras, ele é o homem mais piedoso dessa geração, homem íntegro. Íntegro é aquilo que você é com a porta do quarto trancada, com a luz apagada. Homem reto. Reto é aquilo que você é em público, todo mundo está vendo. Homem temente a Deus, princípio da sabedoria. Homem que se desvia do mal, deliberadamente santo. Satanás poderia ter respondido assim: bom, esse eu não observei ainda, ando meio ocupado,
tem outras prioridades, quem sabe um dia eu boto os olhos nele. Mas não foi a resposta de Satanás. Satanás respondeu assim: também puderas, desse jeito aí? Mas é muito fácil, qualquer um te adora, tu tens abençoado a vida dele, tu tens cercado a casa dele, a família dele, com um grande muro de proteção, tudo que esse homem bota a mão vira dinheiro, os bens dele têm se multiplicado na terra, desse jeito aí qualquer um te adora. Satanás insinua aqui que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para receber delas adoração. Satanás insinua aqui que ninguém adora a Deus sem interesse. Satanás insinua mais, que Jó só adora a Deus porque descobriu que esse negócio de religião dá lucro. Mas se Deus tirar de Jó o que o próprio Deus deu para Jó, este mesmo Jó que agora adora, vai blasfemar. O que um homem tem? Um homem tem família, um homem tem bens. Satanás diz: toca no que ele tem, toca no que ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás levanta, portanto, aqui duas teses. A primeira é que ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. A segunda é que ninguém ama mais a Deus do que a família. Sem que Jó soubesse, Deus constitui Jó em seu advogado na terra e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação e diz para Satanás: pode tocar no que ele tem, só não podes tocar na sua vida. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. O nosso Deus manda no céu, o nosso Deus manda na terra, o nosso Deus manda no inferno. Com a permissão de Deus, Satanás sai dali para provocar um verdadeiro terremoto na vida de Jó. Primeiramente, note comigo no verso 3, que está escrito que Jó era o maior de todos os do Oriente. O que significa isso? Significa que Jó era o homem mais rico da sua geração. E aí vem uma notinha de rodapé: não é pecado ser rico. Jó era o mais piedoso e ao mesmo tempo Jó era o mais rico. O problema não é ter dinheiro, o problema não é o dinheiro nos ter, o problema não é possuir dinheiro, o problema é ser possuído pelo dinheiro. O problema não é carregar dinheiro no bolso, o problema é entronizar o dinheiro no coração. Mas agora o homem mais rico da sua geração, e você vai conferir comigo os versos 15, 16 e 17, que Satanás vai usar 3 elementos: os sabeus, o fogo e os caldeus, para levar Jó ao colapso financeiro. O homem mais rico quebra, vai à falência. A grande pergunta é: será que Jó blasfemaria contra Deus? Será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que ninguém mesmo ama mais a Deus do que o dinheiro? A resposta está no versículo 21. Quando Jó foi informado de que ele estava quebrado, falido, ele respondeu assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Sabe o que ele está dizendo? Eu não trouxe nada para este mundo, eu não levarei nada deste mundo, portanto o que eu granjeei entre o berço e a sepultura não é a razão da minha vida. E ele aqui reprova a primeira tese de Satanás e prova que ele adora a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas agora,
vem a mais trágica notícia, Jó. Confiram comigo, por favor, no versículo 19. Quando ele é informado que os seus filhos, e o capítulo 1, verso 2 diz que ele tinha 7 filhos e 3 filhas, e diz o capítulo 1, versículo 5, que Jó era um pai exemplar, que orava pelos filhos, que velava pela vida espiritual dos filhos. E se vocês têm mais de um filho, uma filha, sabem que os filhos não são naturalmente unidos. Quando você vê uma família grande, unida, os irmãos unidos, podem ter certeza, tem um pai e tem uma mãe que costura a unidade dos filhos. Pois agora os filhos de Jó estão celebrando, e de repente, um vendaval, que produz um desabamento da casa, e seus 10 filhos morrem, soterrados, debaixo dos escombros. Agora pensem comigo, o que é um pai levar para o cemitério todos os seus filhos num único dia? Como é que ele volta do cemitério? Como é que ele recomeça a vida? Como é que ele se levanta do luto? Será que Jó blasfemaria contra Deus? Será que a tese de Satanás era verdadeira? Ninguém ama mais a Deus do que a família? A resposta está no versículo 20 e no versículo 21. Diz a Bíblia que quando Jó recebeu notícia da morte de seus filhos, ele se levantou, ele rasgou o seu manto, ele rapou a cabeça, ele lançou-se em terra e ele adorou a Deus e disse: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele reprova a segunda tese de Satanás, ele prova que ele ama mais a Deus do que a família, ele prova que ele adora a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas aí vem o capítulo 2, há uma nova reunião de Deus com seus filhos. Quero crer que os anjos, quero crer que nas regiões celestes, e diz a Bíblia que Satanás aparece por lá de novo, e Deus dá o pontapé inicial outra vez e pergunta: de onde vens? Satanás respondeu assim: de rodear a terra e passear por ela. Sabe o que ele está dizendo? Não mudei minha agenda, estou fazendo o que eu sempre fiz, estou por aí, estou de olho, estou antenado, estou procurando uma brecha para devorar. E Deus cutuca outra vez, perguntando a ele assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó sem mudar uma vírgula. Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora sem causa me incitasses contra ele. Sabe o que Deus está dizendo para Satanás aqui? Satanás, suas teses são mentirosas, suas teses são falsas. Jó provou que me ama mais do que o dinheiro, Jó provou que me ama mais do que a família. Satanás retrucou assim: pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca-lhe nos ossos, toca-lhe na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Aí Satanás levanta uma terceira tese: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Sem que Jó soubesse, mais uma vez, Deus constitui Jó em seu advogado na terra, e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação, e diz para Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde a coleira o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. Bendito seja Deus. Com a permissão de Deus,
Satanás sai dali e coloca uma enfermidade maligna em Jó. Feridas vão surgindo no seu corpo, da planta dos pés ao alto da cabeça. A sua pele vai ficando necrosada. Ele precisa pegar um caco, talvez de telha, e raspar a sua pele necrosada. Diz o texto bíblico que bolhas de pus vão se formando pelo seu corpo, e ele, alucinado pela dor atroz, morde nessas bolhas de pus para tentar aliviar a sua dor. Ele não consegue comer, ele não consegue dormir, a dor o atordoa, e ele vai ficando magro, magérrimo, macérrimo, de couro furado pelas costelas em ponta. Ele vira uma chaga viva, uma ferida aberta. Ele é uma carcaça humana, um aborto vivo, mal cheiroso, repugnante. Quando a sua mulher vê esse quadro tão devastador, diz a Bíblia que ela se rebela contra Deus e diz para o seu marido: ainda conservas a tua integridade, Jó? Amaldiçoa a Deus e morre. E ele responde para ela: tu falas como uma louca. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? E no capítulo 2, versículo 10, está dito que em tudo isso Jó não pecou contra Deus com os seus lábios. Ele derrota aqui a terceira tese de Satanás, e ele prova que ama mais a Deus do que a si mesmo, e ele prova que ele adora a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas aí vem o capítulo 2, versículo 11, confiram comigo. Vieram seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, combinaram ir juntamente condoer-se de Jó e consolá-lo. Verso 12 diz que eles levantaram de longe os olhos e não reconheceram Jó, ergueram a voz e choraram. Cada um deles rasgou o seu manto, lançou pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com Jó na terra 7 dias, 7 noites, e nenhum deles dizia palavra alguma, porque viam que a dor de Jó era muito grande. Eu pergunto a vocês: estes homens eram amigos de Jó? Eram amigos de Jó? E a resposta categórica é esta: sim, eles eram amigos de Jó. Qual era o problema desses homens? É que num dado momento, eles começaram, entre aspas, a fazer teologia, lucubrar, pensar, refletir. E eles desenvolveram uma espécie de lógica cartesiana. Eles começaram a pensar em causa e efeito. E eles pensaram assim: toda causa tem um efeito. Se Jó está sofrendo, é porque fez coisa errada. Mas se ele está sofrendo muito, é porque ele fez muita coisa errada. Mas eles não só pensaram, eles falaram. Mas eles não só falaram, eles falaram para Jó. E eles assacaram contra Jó os mais pesados libelos acusatórios. Eles cravejaram Jó com as suas setas venenosas. Eles chamaram Jó de adúltero. Eles chamaram Jó de ladrão. Eles chamaram Jó de louco. Eles agravaram o luto de Jó, dizendo o seguinte: Jó, porque você é louco, Deus matou seus filhos. Eles disseram para Jó que ele era um corrupto, ele só ficou rico porque ele roubou dos órfãos e das viúvas. E eles cravejaram Jó, e eles massacraram Jó, e eles passaram Jó debaixo de um rolo compressor. O que é que Jó fez? O que você e eu faríamos. Jó começa a perguntar para Deus: por que, meu Deus? Por que, meu Deus? Por que, meu Deus? Ele levantou os céus,
16 vezes esta mesma pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Por que a minha dor não cessa? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para eu morrer de fome? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Jó levantou aos céus 34 queixas contra Deus, 34. Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? O total silêncio. Nenhuma palavra, nenhuma explicação. Os céus ficaram de bronze. E eu posso lhes garantir que pior do que sofrer é sofrer sem explicação. Se vocês estão acompanhando o meu raciocínio, percebem aí que Jó sofreu golpes mortais nas 5 áreas mais importantes da vida de um ser humano. Primeiro, na vida financeira. Irmãos, quem sempre viveu num aperto, quando passa por mais uma magrela, ele já está acostumado. Agora, quem está lá no topo da pirâmide, o cara mais rico da sua geração, e quebra, ele entra num parafuso emocional. Por muito menos, gente dá um tiro na cabeça. Segunda área, a saúde. Irmãos, a enfermidade vulnerabiliza o homem. Não tem condições de um cidadão ficar com o peito estufado num CTI, narizinho empinado. Essa pandemia provou isso. Morreu o mais rico e morreu o mais pobre. Morreu o empresário e morreu o empregado. Morreu o patrão e morreu o trabalhador. Morreu o jovem e morreu o velho. Morreu o cientista e morreu o analfabeto. Morreu o ateu e morreu o crente. Não tem como o homem achar que ele é alguma coisa tomado por uma doença incurável. Terceira área que ele enfrentou crise: casamento. Na hora que ele mais precisou do apoio, da presença, do consolo, da ajuda da sua mulher, ela disse para ele: morre, homem, morre. A quarta área que ele enfrentou crise, irmãos: a área dos filhos. Não é natural pai e mãe enterrar filhos, não é natural. Não é natural. Não é natural os filhos furarem a fila, não é natural. Mas a quinta área que ele está enfrentando crise é a área das amizades. Aqueles que deveriam ser bálsamo se tornaram vinagre. Aqueles que deveriam ser consoladores tornaram-se acusadores. Parece-nos até que Jó perdeu tudo, literalmente tudo. Diríamos hoje que Jó estava, na verdade, no fundo do poço. Agora, preste atenção: quando alguém está no fundo do poço, só tem uma direção para olhar: é para cima, é para cima. E Jó então arranca do peito um brado de esperança e diz assim: mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive, e eu verei o meu Redentor, revestido o meu corpo de pele, eu verei o meu Redentor. Satanás pensou que havia tirado tudo de Jó, mas ele não entendeu uma coisa: Deus era o tudo de Jó, e ninguém pode tirar Deus da nossa vida. Bendito seja o Senhor. Quando Jó arranca do peito este brado de esperança, Deus rompe o silêncio
e começa a falar com ele. Mas curiosamente, Deus não respondeu nenhuma das 16 perguntas de Jó. Deus não respondeu nenhuma das 34 queixas de Jó. Quando Deus resolveu falar com Jó, Deus fez literalmente 70 perguntas para Jó, todas retóricas, impossíveis de responder. Como se Deus estivesse abrindo as cortinas do céu e despejando torrentes, catadupas da sua glória, da sua majestade, do seu poder, da sua magnificência, da sua sabedoria, e Jó foi sendo esmagado debaixo desta aurifugente revelação divina. E Deus mostrou para Jó quão grande ele era, quão soberano ele era, quão poderoso ele era, quão controlador do universo ele era, como cada detalhe da vida dele estava nas mãos de Jó. E Deus foi se mostrando para Jó, foi se revelando para Jó, foi se revelando para Jó e perguntando: ô Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Ô Jó, onde você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Ô Jó, onde você estava quando eu cercava as águas do mar para elas não invadirem a terra? E Deus foi se mostrando e se mostrando e se mostrando para Jó, e Jó foi se encolhendo e se encolhendo e se encolhendo, para descobrir as 5 verdades mais importantes da sua vida, que mudaram a sua história e que podem impactar a sua vida, a minha vida, a nossa vida nesta noite. Que verdades são essas? É sobre elas que eu quero conversar com vocês. Então abra sua Bíblia comigo lá em Jó 42, elas estão lá. Primeira verdade que Jó descobriu, irmãos, está aí no versículo 1 e 2. Ele reconheceu a onipotência de Deus quando ele diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Deixa eu dizer algo a vocês. Você e eu
temos impossibilidades intransponíveis. Intransponíveis. Eu gosto muito de ler, desde criança. Via de regra, eu passo nas boas livrarias quase toda semana, para ver o que está saindo. E via de regra, a literatura que mais é produzida no Brasil e no mundo são as obras de autoajuda. E como você ficar rico rápido. Eu acho que não estou sabendo ler direito esses livros. Mas os livros de autoajuda dizem assim para você: você é forte, você é um gigante, você tem a força, você tem o poder, há poder nas suas palavras. Sabe o que a Bíblia diz? Exatamente o contrário. A Bíblia diz que nós somos fracos. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas. Ô gente, querendo ou não, gostando ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas no nosso rosto, indisfarçáveis. As mulheres são mais inteligentes do que os homens, e elas driblam isso melhor, com um bom cosmético. Daqui a pouquinho, uma boa cirurgia plástica ajuda muito. Mas chega uma hora, que ainda que Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, não teria mais jeito. As pernas ficam bambas, os joelhos trôpegos, as mãos descaídas, os olhos embaçados. E diz os entendidos, que cada fio de cabelo branco que brota na nossa cabeça, é a morte nos chamando para um duelo, e eu acho que tem um exército acampado ao meu redor. Temos fraquezas físicas, mas nós temos fraquezas emocionais, irmãos. Quantos de nós, nas noites mais escuras da alma, já choramos, aflitos, um nó na garganta, um aperto no peito, com a dor lancinante na alma, dizendo: Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais, Senhor. Temos fraquezas morais, se não todos nós aqui, a maioria de nós, já chorou diante de Deus, dizendo: Senhor, eu não quero mais cometer esse erro, eu não quero, Senhor. Daqui a pouquinho você se flagra cometendo o mesmo erro. Não é porque faltou para você sinceridade, não, faltou para você poder. Mas nós temos ainda fraquezas espirituais. Nós somos um ser ambíguo, contraditório, paradoxal. O bem que nós queremos não fazemos, o mal que não queremos, esse praticamos. Nós somos fracos. Mas é glorioso você poder afirmar: mas o meu Deus tudo pode, para Ele não tem pecado sem perdão, onde há arrependimento, para Ele não tem doença incurável, para Ele não tem vida irrecuperável, para Ele não tem casamento sem solução, para Ele não tem família sem resposta, para Ele não tem causa perdida. Tudo quanto Ele quer, Ele pode. Bendito seja Deus. A grande questão, irmãos, é saber quão grande é o nosso Deus, quão magnífico Ele é, quão majestoso Ele é, quão poderoso Ele é. O nosso Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão, que pesa o pó das montanhas em balança de precisão, que mede os céus a palmos, que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma delas vem a faltar. É aquele que olha para as grandes potências, para as grandes nações econômicas, militares do planeta, e diz que todas elas são como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão. Este é o seu Deus, este é o nosso Deus, Ele tudo pode. Me permita ilustrar isso de uma maneira mais simples. Um pai caminhava com seu filho de 4 anos pela rua, mãos dadas, quando de repente o menino surpreende o pai com uma pergunta:
Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que toda criança fez um curso de pós-doutorado em perguntas difíceis. Não conheço ninguém que faça pergunta mais complicada do que criança. O menino perguntou ao pai assim: papai, qual é o tamanho de Deus? O pai não tinha uma resposta pronta para um menino de 4 anos. Ficou em silêncio. Daqui a pouquinho, caminhando, escuta os roncos das turbinas de um avião supersônico lá nas alturas excelsas. E o pai diz: filho, olha para cima. Você está vendo aquele avião? O menino olhou e disse: estou vendo, papai. Qual é o tamanho daquele avião, meu filho? O menino respondeu: ah, papai, muito pequeno, estava muito longe. Aí o pai pegou o menino, levou no aeroporto, tinha um jumbão de mais de 400 passageiros estacionados no pátio. O pai chegou bem perto e perguntou: está vendo esse avião, meu filho? Estou vendo, papai. Qual é o tamanho desse avião, filho? O menino respondeu: este é grande, papai, muito grande. O pai disse: pois bem, filho, Deus é do mesmo jeito. Quando você está longe de Deus, meu filho, Deus parece pequeno para você. Aí os seus problemas ficam enormes. Mas quando você está perto de Deus, meu filho, Deus é grande para você. Aí os seus problemas ficam pequenos. Agora eu sei que tudo podes. A segunda verdade que mudou a história de Jó está no versículo 2, a parte B. Veja comigo. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó reconheceu a soberania dos propósitos divinos. Ô irmão, se há uma verdade que consola a nossa alma, é esta: Deus é soberano. Deus não precisa de rascunho para fazer seus planos. Deus não precisa atualizar seus planos, fazer upgrade nos seus planos. Deus não é pego de surpresa. Deus não fica em apuros. Deus não está lá no céu esfregando as mãos sem saber o que vai fazer nessa pandemia. É por isso que você e eu não cremos em sorte. Você e eu não cremos em azar. Você e eu não cremos em misticismo. Você e eu não cremos em determinismo cego. Você e eu não cremos em olho gordo. Você e eu não cremos em praga na vida de crente. Você e eu cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Você e eu cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Entenda isso, amado. Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Se Deus está permitindo você passar por uma prova, passar por uma pandemia, passar por um vale, passar por uma angústia na alma, saiba disso. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, porque não há Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. Mas Jó descobriu uma terceira coisa que mudou a história dele. Confira comigo o verso 3, na parte B. Ele disse assim: na verdade eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Para você entender o que ele está falando aqui, eu gostaria de fazer uma sugestão a você. Tira um sábado, ou um feriado, dá uma lida no livro de Jó numa sentada só, senão você não vai entender muito bem o livro. Porque Jó fez 3 coisas. A primeira coisa que ele fez foi perguntar. A segunda coisa que ele fez foi se defender. A terceira coisa que ele fez foi se queixar. Se você acha que Jó foi um estoico que sentou num canto e ficou calado, aguentando, calado, não foi assim.
Quando você e eu passamos por uma luta muito grande, ou a gente se cala demais, se introjeta demais, ou você fala, e ele falou, e ele se defendeu, e ele se queixou, e ele reclamou, e ele falou contra Deus, e ele queixou contra Deus, e ele reclamou demais, e ele se defendeu demais, e ele falou tanta coisa que ele não sabia direito. Até o dia que Deus abriu as cortinas do céu e revelou tudo para ele, a grandeza de Deus, a majestade de Deus, o conhecimento de Deus, o domínio de Deus, o controle de Deus, a providência de Deus, a sabedoria de Deus. E Jó foi botando a mão na boca e diz: meu Deus, quanta coisa eu falei sem conhecer. Lição aprendida: o sábio é aquele que sabe que não sabe quase nada, porque o que você sabe é muito pequeno diante daquilo que você não sabe. Então, quando você encontrar uma pessoa assim muito sabichona demais, que arrota conhecimento demais, pode ter certeza de uma coisa: você está perto de uma pessoa que não sabe quase nada. Quanto mais você sabe, mais você sabe que quase nada sabe. É lata vazia que faz barulho. Quanto mais você conhece a Deus e a você mesmo, mais humilde você fica. Esta semana eu tive o privilégio de visitar, semana passada, melhor dizendo, uma das maiores fazendas do Brasil. E vi uma plantação de milho e de algodão, chamada de safrinha, porque vem a principal, que é de soja. Mas ninguém bota a mão num pé de milho, tudo na base da tecnologia. Mas eu fui criado na roça, artesanal, de plantar milho e quebrar milho, e colher milho na mão, no muque. E quem é do interior, ou foi criado na região rural, sabe o que eu estou dizendo? Quando a espiga está boa, granada, na hora de colher, não para fazer pamonha, na hora de colher seca, toda espiga boa se dobra, Agora o restolho, que só tem palha e sabugo, nunca se dobra. O restolho fica empinadinho. Então, quando você vê uma pessoa muito empinadinha, pode saber, só tem palha e sabugo. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais humilde você precisa ficar. Mais humilde. Mas a quarta verdade que mudou a história de Jó, irmãos, está no versículo 5, confira comigo. Jó disse o seguinte: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E eu confesso, pastor Rafael Abdala, que esse versículo me deixa intrigado. Sabe por quê, irmãos? Parece que esse versículo não combina com Jó 1,8. Porque em Jó 1,8, Deus disse o seguinte sobre Jó: não tem ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Isso não é uma opinião de um amigo bajulador, rasgador de seda. Isso é palavra de Deus. Deus não tem uma opinião, Deus tem um diagnóstico. Como é que esse homem, que o próprio Deus disse que ele era o mais piedoso da sua geração, pode afirmar isso agora? Eu te conheci só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Não parece contraditório? Como é que vou entender isso? Para explicar, eu preciso fazer uma pergunta. Você conhece a Deus? Conhece a Deus? Quanto você conhece? Quanto? Havia um cidadão que nunca tinha visto o mar. Um dia ele fez uma viagem para o litoral, não sei se foi para Guarapari, e ao ver o mar ele ficou tão encantado que exclamou: agora eu conheço o mar. Aproxima-se dele um marujo, com a pele tostada de sol e sal, e diz assim: pois eu também conheço o mar,
Qual é a diferença entre eles? Você conhece a Deus? Lá em João 17:3 diz assim: e a vida eterna é esta, conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então deixa eu lhe dizer, depois que você tiver 1 milhão de anos lá no céu com o corpo glorificado, sabe o que você vai estar fazendo? Conhecendo a Deus. Depois que você tiver 1 bilhão de anos lá no céu, na glória eterna, sabe o que você vai estar fazendo? Conhecendo a Deus. Deus é inesgotável em seu ser. Nem toda a eternidade será suficiente para você esgotar o conhecimento de Deus. Jamais haverá um tempo na eternidade onde você possa dizer: agora eu conheço tudo de Deus, agora posso botar a minha vida no piloto automático e vai virar monotonia daqui para frente. Não, você vai conhecer a Deus, você vai conhecer a Deus, você vai amar a Deus, você vai fruir a Deus, você vai glorificar a Deus, você vai servir a Deus, e nunca haverá um dia que você vai esgotar o conhecimento de Deus, porque Ele é inesgotável em seu ser. Agora eu entendo Jó. Ele está dizendo o seguinte: eu só estou arranhando a superfície. Tem mais, tem muito mais, tem infinitamente mais. Agora eu entendo o profeta. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas a última verdade que mudou a história de Jó, irmãos, está no versículo 6. Observem comigo. Por isso eu me abomino e eu me arrependo no pó e na cinza. Jó reconheceu a enormidade do seu pecado. E eu entro em crise de novo com esse versículo, porque parece que não combina com o que Deus disse sobre ele. Não há ninguém na terra semelhante a Jó, íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Como é que esse homem vem fazer uma confissão dessa? Essa é a confissão de um ladrão, de um assassino, de um corrupto. Como você pode entender isso? Permita-me dizer uma coisa, amados: as pessoas que estão longe de Deus, mergulhadas num caudal de trevas, elas nem consciência de pecado têm. Elas fazem loucura e batem palmas para elas mesmas, sentem orgulho das suas loucuras. Mas você que foi arrancado da casa do valente, você que foi tirado da potestade de Satanás, você que foi tirado do império das trevas, você que foi regenerado pelo Espírito Santo, você que é filho da luz, quando você olha o pecado, a mancha do seu pecado, você se entristece, você chora, você confessa. Quando você está diante daquele que é santo, 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 você diz como Isaías: ai de mim, Senhor, eu estou perdido. Você diz como Jó: oh meu Deus, eu me abomino no pó e na cinza. Você diz como Pedro: afasta-te de mim, Senhor, eu sou um pecador. Então preste atenção nisso. Se você encontra uma pessoa, toda vez que ela está perto de você, ela se elogia: ele é a melhor pessoa, ele é a mais piedosa, ele é a mais crente, ele é a mais santa, ele é a mais benemérita. Pode ter certeza de uma coisa: você está perto de uma pessoa que está longe de Deus. Ninguém fica na presença de Deus sem dizer: ai de mim, Senhor. Até os serafins cobrem o rosto diante da glória e da santidade do nosso Deus. Mas irmãos, eu quero levar vocês para o capítulo 42, versículo 10, porque aqui está a chave da virada, aqui está a chave da hermenêutica, da restauração de Jó. Porque está escrito aí que Deus restaurou a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, e lhe devolveu tudo em dobro. Você já perguntou por que Deus restaurou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos? Por quê? Deixa eu fazer outra pergunta. Você já chegou naquele ponto espiritual que ninguém mais fala mal de você?
Ninguém mais fala mal de você, né, pastorzão? Já chegou naquele nível assim que ninguém fala mal mais. O que você sente quando alguém fala mal de você? Você fica feliz? Você pula de alegria? O que vocês acham que Jó sentiu quando os seus amigos disseram assim para ele: você é um ladrão, você é um adúltero, você é louco, você é um corrupto, você roubou dos órfãos e das viúvas? O que vocês acham que Jó sentiu? Jó se defendeu, Jó se defendeu, Jó se queixou. E quem se defende, quem se queixa e quem reclama, sabe o que tem no coração? Mágoa, dor. Sabe o que Deus está dizendo para Jó? Meu filho, saia dessa arena da autodefesa, saia dessa arena, meu filho, entre na brecha da intercessão, ore por esses homens que criticaram você, ore por esses homens, ore por esses homens, ore por esses homens, porque você não pode orar por alguém e ter mágoa dessa pessoa ao mesmo tempo. Ore por essas pessoas, e quando você estiver orando por elas, eu vou restaurar a sua sorte. Eu chamo a atenção dos meus amados que as 5 áreas que Satanás quis destruir na vida de Jó, as 5 áreas Deus restaurou todas elas, todas elas. A primeira área que Deus restaurou está no versículo 16, confira aí comigo. Deus restaurou a saúde de Jó. Eu acho que não ficou nem cicatriz e nem sequela. Ele passou a ter mais 140 anos. E viu os filhos dos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Quero dizer para vocês que o Jeová Rafa, o Deus da cura, está aqui nesta noite. A última palavra não é da ciência. A última palavra não é da medicina. A última palavra é do Deus vivo. A segunda área que Deus restaurou foi a área financeira. Confira o versículo 10, Deus lhe devolveu em dobro. Confira o versículo 12, se você comparar 1:3 com 42:12, você verá que foi literalmente o dobro. Se ele já era rico e o mais rico, agora ele é duplamente o mais rico. Eu quero dizer para você nesta noite que o Deus da restituição está aqui nesta noite. Você que perdeu o emprego, você que fechou a porta do seu comércio, você que fechou a sua loja, você que quebrou, você que perdeu o emprego, eu quero dizer que Deus é poderoso para restaurar a sua vida financeira, Deus é poderoso para restaurar o seu comércio, a sua indústria, a sua loja, Deus é poderoso para devolver a você em dobro o que foi tomado de você nessa crise. A terceira área que Deus restaurou, confira comigo o versículo 8, foram as amizades. E é magnífico isso aqui, porque Deus chega para os acusadores, os amigos de Jó que acusaram Jó, e disse assim para eles: olha, vocês lembram aquele homem que vocês criticaram? Pois é, aquele homem que vocês criticaram é mais justo do que vocês. Então vocês vão ter que ir lá em Jó, o homem que vocês criticaram, para Jó orar por vocês, porque eu vou escutar a oração dele, para restaurar vocês. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Honrando Jó, honrando Jó. Eu vou lhes falar uma frase agora, se vocês esquecerem tudo o que eu falei, mas guardarem essa frase, já me dou por satisfeito. E a frase é esta: cuida bem da tua piedade, e Deus cuidará da tua reputação. Você não tem que se defender, você tem que andar com Deus, porque quando você anda com Deus, Deus defende você. Quando você anda com Deus, quem criticou você vai ter que voltar a você e mudar de opinião a seu respeito. Deus está aqui nesta noite para curar relacionamentos, para restaurar relacionamentos, para reconciliar quem está magoado uns com os outros. A quarta área que Deus restaurou, meus irmãos, foi o casamento. E é curioso que a única área que o texto não diz nada.
Como o texto não diz que Jó casou com outra mulher, então pressupõe necessariamente que foi com a mesma mulher que ele recomeça a sua vida. Agora, eu só queria pensar com vocês um pouquinho, se Jó fosse brasileiro, como é que ele se comportaria? Pensa um pouquinho comigo. Quando ele estava no fundo do poço, numa magrela, a mulher dele disse assim para ele: morre, homem, morre! Mas agora o Jó está curado, cara mais rico de toda a região, no topo da pirâmide. O que vocês acham que ele falaria para ela, se ele fosse um brasileiro? Morre, mulher, morre! A fila andou, minha filha, a fila andou, estou noutra. Mas não foi assim não. Sabe por quê? Porque Deus é poderoso para pegar os cacos e fazer um vaso novo. Deus é poderoso para pegar um casamento quebrado, machucado, ferido, com decepções, com dores, com mágoas, e curar, e restaurar, e fazer tudo de novo. Algum tempo, pastor Rafael, uma mulher me procurou, e ela estava muito nervosa, parecia até que ela estava brava comigo. Ela chegou e disse assim: pastor, eu vim comunicar para o senhor que eu estou me divorciando. Eu tomei um susto, falei: como é que é? Eu estou me divorciando. Eu perguntei: mas por que, filha? E ela me fuzilou com um olhar nervoso e disse: secou, está claro ou precisa botar legenda? Eu disse: secou, filha? Ué, mas se secou, tem esperança. Você não leu na Bíblia lá que a vara seca de Arão floresceu? Pois Jesus pode fazer florescer o que está seco no seu coração. A mulher ficou muito brava comigo, disse: o senhor está maluco, pastor? Estou falando para o senhor que morreu, está claro, morreu. Falei: morreu? Uai, mas então tem esperança. Você não leu na Bíblia lá que Jesus ressuscita os mortos? É para fazer ressuscitar o que morreu aí no seu coração. Falei: pastor, o senhor endoidou, o senhor parece que perdeu o juízo. Eu estou falando para o senhor que acabou, não tem mais nada. Falei: acabou, filha? Ué, mas se acabou, tem esperança. Você não leu na Bíblia lá que Deus chama a existência as coisas que não existem? Ele pode chamar a existência o que não tem mais aí no seu coração. Você não vai divorciar essa semana não, você vai orar comigo. Daqui a uns 15 dias você volta aqui, nós vamos conversar. Passaram-se 15 dias, a mulher voltou e disse assim para mim: pastor, acabou a vontade de divorciar. Deus está curando o nosso coração, nós estamos retomando a nossa vida, nós estamos dispostos a recomeçar a nossa jornada. Eu quero dizer para você que com Deus não tem causa perdida. A solução para um casamento que está passando por crise não é o divórcio, é o perdão, é a restauração e é a cura. Mas a quinta e última área que Deus restaurou foram os filhos. No capítulo 1, versículo 2, diz que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Mas no 42, 13, diz que Jó passou a ter mais 7 filhos e 3 filhas. Um detalhe é que as meninas dele eram as mais bonitas da região. Mas alguém pode perguntar: bom, mas se não era, Deus não devolveu tudo em dobro? Se ele tinha 10, quanto eu devia ter agora? 20. Então não foi tudo em dobro. Mas vamos entender uma coisa. Nós crentes às vezes usamos um vocabulário que não deveríamos usar. É comum, e sobretudo nessa pandemia: perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu avô, perdi minha avó, perdi meu irmão, perdi meu filho. Essa não é uma boa linguagem para nós cristãos. Você perde alguém quando você não sabe onde essa pessoa está, com quem ela está.
Como aquele pai que tinha acabado de sepultar o seu filho único, voltava do cemitério. E um amigo foi lhe dar um abraço e disse assim: meus pêsames, eu soube que o senhor perdeu o seu filho. E o homem, com o rosto banhado de lágrimas, respondeu: não, eu não perdi o meu filho. Eu sei onde está meu filho. O meu filho está no céu. Eu sei com quem está meu filho. O meu filho está com Jesus. Eu não perdi o meu filho. Jó agora tem 10 filhos no céu. Jó agora tem 10 filhos na terra. Deus restaurou e restaurou completamente. Sabe o que Satanás intentou fazer? Colocar Jó longe de Deus. Sabe o que ele conseguiu? Colocar Jó mais perto de Deus. Sabem por quê, irmãos? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Bendito seja o Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.